Olá Brasil, a paz do Senhor Jesus e a todos, que Deus nos abençoe a todos, o mundo inteiro, que a saúde, a presença de Deus, a paz que excede todo o entendimento, que é a paz de Deus, né? Porque nós entendemos que preciso estar tudo bem para se ter paz e às vezes estamos atribulados, aflitos, com muitos problemas e conseguimos sentir paz em Deus quando oramos, quando buscamos. Qual é a explicação? Por isso que a paz, ela excede todo o entendimento, como o próprio amor também de Cristo. Porque é possível você sentir paz nesta fase difícil, nessa fase de luta, de tribulação. É só invocar o nome do Senhor. Porque o corpo humano, ou a vida humana, ela é dividida em 3 partes, na verdade. A vida ela é composta, né, em 3 partes. Se dá o nome de tricotomo. Né? Tricotomo, você conhece essa palavra? Já ouviu falar? Quer dizer, espírito, alma e corpo, diferentemente do que o mundo ensina, né? E o espírito é chamado homem interior e o corpo é o homem exterior. O exterior, ele se corrompe, ele se deteriora, ele se abala, ele desanima, perde a esperança. Esse é o corpo. O homem interior, que é o espírito, que é o que saiu de dentro de Deus, o fôlego de Deus, ele permanece inabalável, isso é, quando há uma comunhão, uma confiança em Deus. Então, nessa fase difícil da vida, Deus há de tocar na sua vida. Deus há de agir e proporcionar paz, e restaurar a saúde, restaurar os seus caminhos, os seus projetos. Aliás, a igreja de Deus já viveu muito isso aí, né? Foram muitas fases difíceis. Lá no passado, no tempo dos salmistas, né? Lá no Salmo 126, você vai acompanhar conosco agora, diz assim: consolo para os que choram. Olha o título, que coisa maravilhosa, consolo para os que choram. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes no Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo os seus feixes. Você prestou atenção? Aquela época era uma época difícil, uma época em que a igreja estava aflita. O povo de Deus, né, os hebreus, os crentes lá em Jerusalém, estavam derrotados, estavam abandonados, tá? Não tinha motivo para sorrir, não tinha motivo para se alegrar, para ter esperança, motivo aparente, né? Aquilo que eu falei do homem exterior, a carne, porque a nossa carne é assim, ela desanima à toa, ela desiste com facilidade, ela se corrompe com facilidade. Por isso nós temos que cuidar do homem interior, do espírito, né? E o povo estava abatido, o povo estava triste, o povo estava desanimado. E um belo dia, aquele povo buscou a Deus, orou, tá? Se humilhou diante de Deus. E a mudança foi tão extraordinária, tão repentina e grandiosa. A transformação foi tão grande que eles ficaram impactados. E o salmista, ele confessa
o seguinte: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, quer dizer, do povo, né, da igreja de Jerusalém, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso, a nossa alma de júbilo. Esse ficar como quem sonha, você já usou essa expressão, já ouviu? Né? Lá no interior, quando acontece uma coisa muito boa com alguém, uma coisa assim, que vem repentinamente, subitamente, a pessoa ela diz assim: me belisca para ver se eu estou sonhando. Você já ouviu isso? Me belisca para ver se eu estou acordado, para ver se eu estou dormindo, se estou sonhando. Tão boa, tão surpreendente, né? Então Deus, ele respondeu de tal maneira a oração daquele povo. Deus mudou a sorte daquele povo. Foi tão extraordinária a manifestação de Deus, que o salmista diz: ficamos como quem sonha. Parecia um sonho que Deus fez. E Deus não mudou, não. Deus, ele tem o mesmo sentimento pelo povo, pelas pessoas, por nós. E o poder de Deus continua o mesmo. Quer dizer, não há nada que possa resistir ao poder de Deus. A manifestação do poder de Deus. A oração nesse domingo será nesse sentido. Nesse domingo nós vamos orar nesse sentido. Por isso estamos convocando a massa, convocando o povo, convocando você que precisa mudar de vida, de mudança de sorte mesmo, de mudança de sorte. De repente você é uma pessoa que tem ouvido muitas más notícias, tem recebido assim notícias terríveis, derrotas em causas na justiça, problemas na saúde, familiares, parentes nas drogas, nos vícios, na criminalidade, a família sendo destruída. Então, domingo às 7 e às 10 no Brás, às 14 em Santo Amaro, nós estaremos clamando para mudar a sua sorte. Clamando para mudar a sua sorte. Aí diz assim, com efeito grandes coisas, aliás, entre as nações se dizia, grandes coisas fez o Senhor por eles. Olha só que coisa maravilhosa. Grandes coisas fez o Senhor por eles. Entre as nações, quer dizer, os de fora, né? Você já imaginou o seu vizinho que critica porque você vai na igreja, porque você é evangélico, é crente? O parente, o ente querido, o seu marido que não gosta que você vá à igreja, ou a sua esposa, ou o filho, o pai, ou a mãe, confessando, reconhecendo que Deus fez grandes coisas na sua vida? É isso. Eu, graças a Deus, eu convivo com isso. Eu sei que tem alguns que não gostam de mim, mas eles confessam eventualmente, sem querer, que realmente as coisas acontecem no meu ministério, na minha vida, que eu tenho fé, que o Deus da minha vida é verdadeiro, Ele faz acontecer. Então, você está convocado para esse domingo especial. E assim será, porque Deus, Ele não muda. O que Deus fez com aquele povo, né, de Sião ou de Jerusalém, Ele vai fazer conosco, Ele vai fazer com você. Se você tem chorado, Ele vai te consolar. Se você tem sido afligido, humilhado, Ele vai te restaurar, Ele vai mudar a sua sorte. Isso é a palavra dEle. Aí no versículo 3 ele diz assim, com efeito grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. E ele continua orando, restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Negueb, né, do rio, né, lá no deserto. E olha só, os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. O que é semear? Semear é plantar coisas boas, é aplicar a fé, a esperança em Deus, é não desistir, espiritualmente falando, né? Semear é você dar para Deus de si, é você não desistir de Deus nos tempos difíceis, não atribuir a Ele as suas desgraças, as suas derrotas, os seus problemas, porque não vem dele. Semear coisas boas, no caso.
As pessoas podem semear coisas ruins. Na verdade, a vida ela é um eterno plantio, né? Uma eterna semeadura. A gente está sempre semeando, se acorda semeando, ou coisas más ou coisas boas. E semear coisas boas é você usar a fé em Deus, a esperança, fazer o bem às pessoas, viver confiante, né? E às vezes a situação é adversa. Às vezes existe a dor da perda. E quando você continua semeando coisas boas, você semeia com lágrimas, né? E normalmente a fase da semeadura ela é mais árdua, é mais difícil. A linguagem é rural, né? É simples, porque eu particularmente conheço bem, porque eu vivia na roça. Fui criado na roça, eu semeava. Quando se semeia, quando se planta, realmente são tempos difíceis, né? Porque demora um tempo para se colher, tem que cultivar o que se plantou. Tem que carpir, tem que regar, né? Ou esperar pela chuva, dependendo da situação, da topografia, né? Porque às vezes o lugar é difícil, é montanhoso, né? Então não dá para levar água, na verdade, tem que esperar a chuva. Mas é interessante que a época de se semear, nós que éramos colonos, nós comprávamos fiado nessa época. Aí, na época da colheita, a gente pagava. E a gente sorria na época da colheita, porque aí sobrava um pouco, né? E é assim que diz a palavra, os que semeiam, os que com lágrimas semeiam, né? Ou seja, não pode se deixar, você não pode parar de semear. Com júbilo ceifarão, ceifar é colher, né? Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo seus feixes. Quem sofre na época do plantio, né, da semeadura, tem que preparar a terra, arar a terra, carpir, é um trabalho danado, machuca os pés, candear os bois, né? E o boi parte para cima, fica nervoso, fica estressado. A gente se estressa, é muito difícil plantar. Cultivar é muito difícil a agricultura. A pessoa vai no mercado e fala, o arroz está caro, o feijão está caro, o fubá está caro, a farinha está cara. Vai lá plantar. Vai lá arar a terra e plantar para você ver o trabalho que dá. Eu já vivi assim. Então, a época de se semear é com lágrimas. De repente você está nessa fase difícil. Mas não pare de semear, porque você vai colher. É bíblico isso aqui, ó. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Júbilo é festa, é alegria, tá? Quem sai andando e chorando enquanto semeia, de repente você está gemendo aí. Não desista de Deus, não. Não perca a esperança, não perca a fé, a confiança em Deus, porque você vai vencer. Eu tenho certeza absoluta que você vai vencer. E domingo agora eu quero você conosco ali às 7, ou às 10, ou às 14 horas em Santo Amaro, ou em uma de nossas igrejas, Mundial do Poder de Deus no Brasil e no mundo, tá bom? Se você entendeu a palavra, ajuda a gente a continuar. Estamos agora no canal 10, São Paulo, 24 lá em Campo Grande, Mato Grosso. Mandar um beijo para um casal abençoado de Deus, Bispo Anderson e pastora Heloísa, lá de Mato Grosso do Sul, de Campo Grande, tá? Que Deus abençoe a pastora Heloísa. Já tem muitos anos que está mais tranquila, né, pastora? Porque quando eu os visitava lá no Ceará, eles estavam lá com o bispo França, com o bispo Rildo, com alguns bispos lá, passaram por lá. E mesmo, acho que no Nordeste, em outro estado, ela passava um aperto danado para fazer minha comida, né? Ficava preocupado, o macarrão branco. Então agora está dando graças a Deus que eu nunca mais fui por aí, né, filha? Mas eu apareço, eu e a bispa vamos aparecer por aí. Eu e a bispa vamos aparecer por aí. Você vai ter que fazer o macarrão. Um beijo para vocês, tá? Amo vocês, que Deus os abençoe muito mesmo. E você que quer manter esse programa no ar, então ajude. Lá no Rio de Janeiro, o bispo Mauri diz que está pegando uma imagem limpinha lá.
é o canal 15, né, bispo? Canal 15 aberto no Rio de Janeiro. E na Sky é o 17, né? Tem também na Parabólica, graças a Deus. Mas vamos orar então, e você ajude a gente investindo. Esses próximos dias, você vai ser uma das 100 mil pessoas que vão enviar uma oferta de R$153. R$153. Essa será a oferta que você vai enviar para a obra de Deus. Numa dessas contas aí. R$153. Então ajude o ministério, ajuda a obra de Deus, semeia na obra de Deus e Deus vai certamente honrar, Deus vai prosperar, vai abrir portas na sua vida, tá? E seja um dizimista fiel da obra. Nesse domingo mesmo você pode trazer essa oferta dos 153, tá bom? Vamos orar, vamos falar com Deus. Pai querido, Pai maravilhoso, nós entramos em oração na Tua presença. Em nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado. E diz a Tua palavra, invoca-me e eu te responderei. E o Senhor promete prosperar, o Senhor promete devolver a alegria, mudar a sorte na vida daqueles que não param de semear, de plantar, de buscar, de confiar em Ti. E é por esses que eu oro, Pai, para que sejam restaurados, tocados, que haja cura. Senhor, dê a Tua cura, a Tua libertação, a mudança na vida deles. Manifesta o Teu poder, a Tua grandeza. Abra as janelas dos céus e derrama bênçãos sem medidas sobre eles. Consagra esta água e quem beber receba vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bíblia da água abençoada em nome de Jesus. Graças a Deus. Que Deus abençoe então abundantemente a sua vida e a vida de todos nós. Então domingo às 7 e às 10 no Brás e às 14 em Santo Amaro. Se Deus quiser estaremos juntos. Até lá em nome de Jesus.